Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui a continuação da aula Análise Fundamentalista no Mercado de Ações, agora com o estudo de 5 casos. Vem comigo. Então vamos lá. Sempre aquele nosso disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, então a gente vai falar sobre os conceitos básicos, uma revisão da primeira aula. Eu vou comentar também como é que eu estudo esses casos, como eu faço no meu dia a dia para montar minha carteira. E depois nós vamos discutir os 5 casos e no final eu vou também fazer uma revisão dos indicadores fundamentalistas. Apesar dessas breves revisões que eu vou fazer, eu recomendo àqueles que não assistiram o primeiro vídeo que assistam, tá? E que se inscrevam no canal. Bom, o que é análise fundamentalista? É o estudo do número das empresas. Então, a cada 3 meses, as empresas de capital aberto divulgam seus balanços trimestrais, tá? E o que a gente vai fazer na análise fundamentalista, a gente vai correlacionar o preço de mercado, aquele preço de tela que a gente vê no nosso dia a dia, com o preço justo, o valor justo daquela empresa, tá? O que a gente quer é que a diferença entre o preço de mercado e o valor justo seja uma diferença significativa para aquele ativo que a gente está comprando, a gente ter um bom upside. Basicamente, os indicadores fundamentalistas, a gente vai usá-los para a gente comparar as empresas do mesmo setor, ou seja, seus pares. Uma coisa importante que eu falei no vídeo número 1, que o valuation ele varia muito entre os analistas, tá? Porque a planilha, você pode colocar que a empresa vai crescer mais ou menos, que a taxa de juros vai ser aquilo ou maior ou menor, tá? Tem o viés do analista e é muito comum no mercado de ações a gente ter mudança de opinião. Às vezes aquele analista ele indica uma compra de uma ação, daqui 2 semanas, 2 meses ele não indica mais. Então a gente tem que ter essa noção que a avaliação de uma empresa é muito dinâmica. Falei para vocês, né, que o que a gente quer é comprar barato, comprar ótimas empresas a um preço bom, tá? A gente separa as empresas de valor e empresas de crescimento, elas são diferentes. Empresas de valor são aquelas já consolidadas no mercado e que já dão lucro agora no presente. As empresas de crescimento, como o próprio nome fala, elas visam crescer muito no futuro e gerar lucro no futuro, tá? A gente tem que ter muito controle sobre as dívidas da empresa, que isso pode matar a empresa, né? E a gente tem que acompanhar a evolução. O que a gente quer é estudar os números da empresa e ao longo dos meses e trimestres a gente vê uma evolução, tá? Bom, antes da gente passar para os números, a gente tem que entender, eu vou comprar tal empresa, o que essa empresa faz? Você acha que o setor da economia que a empresa está é um bom setor? Quais são os objetivos da empresa? Como é que é o crescimento orgânico daquilo assim, sem fusões e novas aquisições? Qual que é o histórico de resultados? A empresa promete, cumpre ou não? Né? E isso a gente vai encontrar no site da empresa, né, na relação com os investidores, ok? Isso é muito importante. E aquela revisão, né, dos 10 requisitos básicos para uma boa empresa. Bom produto, não basta ter bom produto, né? A gente tem que vender muito, a gente tem que ter uma boa margem, isso mostra a eficiência da empresa. A empresa tem que ter caixa, ou seja, dinheiro para, não só pelo capital de giro, mas para novas aquisições, novos projetos, também distribuir lucro para os seus acionistas. Controle da dívida, isso aqui é muito importante. Esse negócio tem que ter perpetuidade, tem que ter crescimento, inovação. A gente tem que ter distribuição de dividendos para os acionistas e tem que ter uma boa gestão. Então isso aqui, de uma maneira resumida, é que uma empresa precisa entregar para os acionistas. Como eu tinha falado, na avaliação de uma empresa, o método mais usado, que é o fluxo de caixa descontado, tá? É um cálculo matemático mais complexo, que o analista vai colocar vários parâmetros lá. Ele pode colocar uma taxa de crescimento maior ou menor, taxa de juros futuro para lá para cá, e isso vai trazer o valor, o fluxo de caixa que vai acontecer no futuro para o valor presente. E isso a gente vai ter o valuation, tá?
Então, como essa avaliação ela é muito subjetiva, apesar de a gente ter cálculos objetivos, existem muitas coisas objetivas, né? Valores intangíveis, a marca daquela empresa, qual que é a barreira de entrada do negócio. Então, o que eu quero colocar para vocês é que esse valuation ele vai ser muito variado de acordo com a casa de análise, de acordo com a corretora. E lembrar que, como a gente saiu da taxa Selic de 2 para 13,25, a gente vai perceber que esse aumento da taxa de juros, quando a gente faz esse fluxo de caixa descontado, o valor da empresa cai. Só que aqui, ó, a gente está muito perto do pico do aumento da taxa Selic. A gente está em 13,25, pode ir para 13,75, 14, mas a gente está muito próximo. E na hora que a taxa Selic cair, o valuation das empresas deve aumentar e a bolsa deve subir, tá? Por isso que eu gravei essa aula, assistam, tá? Que eu acho que o momento atual é tanto para a gente aproveitar a renda fixa também como na renda variável. O que é a margem de segurança? A margem de segurança é o seguinte, por exemplo, eu tenho um valor justo, você estudou a empresa, o analista chegou, olha, vale R$20. Se você comprar por 18, a sua margem é pequena. Mas se você comprar por 10, você tem uma boa margem de segurança. Tá? Isso aqui é a margem de segurança. E a gente, lembra daquele slide, né? A gente quer comprar boas empresas a bons preços. Então, a cada 3 meses, as empresas de capital aberto divulgam seus resultados. Tá? Bom, vou revisar brevemente alguns conceitos. Receita líquida é aquilo que efetivamente a empresa recebeu. Ela faturou, aí você teve a dedução de descontos e devoluções de produtos, mais os impostos diretamente retidos na fonte. Então, vai ser o que a empresa recebeu. Então, a receita líquida é todo o faturamento da empresa. A gente quer empresas que tenham essa receita líquida crescente. Dívida bruta é a dívida total da empresa sem a gente descontar o caixa. Então, por exemplo, a empresa tem uma dívida de R$1 bilhão, tá? Então, essa é a dívida da empresa, seja a dívida de curto prazo ou de longo prazo. Se a gente descontar o caixa, a gente vai ter a dívida líquida. Então, tem empresa que às vezes tem uma dívida de 1 bilhão, mas ela tem 2 bilhões em caixa, ou tem 500 milhões em caixa. Ok? Outra coisa importante, a gente tem que analisar a estrutura de capital da empresa. Tá? Então, a empresa que tem muita dívida, ela acaba tendo capital de terceiros. Tá? Então, lembre-se, quando a gente está pegando dinheiro dos outros, tem juros embutidos naquilo ali. Tá? Lucro bruto. O que é o lucro bruto? Você pegou a receita líquida, que eu acabei de comentar, e vai deduzir os custos operacionais diretamente àquele produto da empresa. Aqui não vai entrar as despesas operacionais, por exemplo, as despesas com marketing, as despesas administrativas. Tá? Essas vão entrar aqui, ao invés de custo, vão entrar nas despesas. Tá? Bom, o que é o EBITDA, que é o lucro operacional? Você pega o faturamento e aí sim, você vai deduzir tanto os custos como as despesas operacionais e vai ter o EBITDA. Tá? Isto antes de descontar juros, antes de descontar taxas e impostos e antes da depreciação e amortização. Resultado financeiro, o que é? Bom, se a empresa tem muita dívida, ela está pagando juros mensais. Então, aquele resultado financeiro dela é negativo. Mas vamos supor que ao invés de dívida, a empresa tenha muito investimento, que ela tem muito caixa. Então, isso vai ser positivo. Certo? Então, o resultado financeiro refere-se ou ao pagamento de juro ou o recebimento de juros e correção monetária. Lucro líquido é o lucro final. Então, a gente vai descontar os custos, as despesas, vai deduzir juros, taxas e impostos, vai lançar a depreciação, vai colocar o resultado financeiro e depois a gente tem o lucro líquido. Seria o que realmente sobra para os acionistas. E o que sobrou, a empresa pode guardar para futuros investimentos ou distribuir os proventos aos acionistas. Pode ser por dividendo, por juros sobre capital próprio e outras maneiras. Tá? Bom, então passemos agora como é que eu faço no meu dia a dia para montar a minha carteira. Bom,
Eu sou assinante praticamente de todas essas casas, né? Além de receber relatórios das corretoras que eu tenho conta. Aqui no Brasil são 3 corretoras, mais uma nos Estados Unidos. E aí eu ainda pego a opinião de gestores e junto tudo isso, a maior parte das assinaturas eu pago para isso, né? Junto tudo isso e vou selecionar os melhores ativos e vou fazer meu próprio julgamento, tá? Para aqueles que estão começando, eu sugiro você pegar o conteúdo gratuito dessas casas para você começar, certo? Então eu peguei opinião. Eu gosto muito das opiniões concordantes, ou seja, uma empresa que é recomendada pela Empíricos, pela Eleven, pela Suno, pela Inversa e assim por diante. E aí eu vou tomar minha decisão. Percebam que você está no centro da decisão. A decisão final é do próprio investidor. Isso não pode ser diferente, tá? E aquilo que eu já tinha comentado, né? Esse processo de escolha é muito dinâmico. Às vezes uma empresa que é considerada boa no dia de hoje, ela não será no futuro, tá? Então a gente vai precisar de uma dedicação constante. Bom, passemos então ao caso número 1. Então, caso 1. Então aqui, no site da Infomoney, no dia 1º de julho, eles colocaram as ações mais recomendadas para julho, tá? E lá estavam as ações do Banco Pactual, que por sinal eu tenho em carteira, não é uma recomendação, mas eu tenho na carteira. E aí eu fui rever a minha tese de investimento no Banco Pactual, tá? Hoje a ação está cotada em torno de R$ 22, R$ 23 reais. O Santander colocou um preço justo de 37, tá? E com aumento do lucro líquido para 7,8 e um ROI que a empresa está prometendo de 20%. Então vamos analisar o BTG Pactual. Percebam aqui que de 2018 para agora o lucro líquido praticamente multiplicou por 5. Por que isso aconteceu? Porque antes o Banco Pactual era muito voltado para era um banco de investimento. E ele passou para o varejo, tanto oferecendo conta corrente, como oferecendo vários produtos financeiros e também como corretora, com uma série de coisas. Seria mais ou menos o que a XP fez há 15 anos atrás, certo? Então a gente vai ver que tanto a receita como o patrimônio líquido do banco aumentou bastante. O ROI está lá, ó, quase 20%, o que era prometido pelos gestores, e o índice de Basileia 15%. Esse índice de Basileia a gente espera um índice maior que 11%, que é a porcentagem entre o que o banco tem investido em relação ao seu capital próprio, tá? Então aqui, aí como é que foi o comportamento das ações? As ações subiram muito nesse período de 2020 até meados de 2021, depois caiu, voltou a subir e hoje está aqui negociado em torno de 22 que eu acabei de comentar. Como é que está o patrimônio líquido? Crescente, como nós vimos. Como é que está a relação do BTG com os outros bancos? Olha aqui, nos últimos 5 anos, o BTG subiu quase 500%, que é mais ou menos o crescimento, né, que ele teve. Aqui, a XP caiu 52%, o Itaú subiu 41%, o Bradesco 22% e o Banco do Brasil 48% nesse período de 5 anos. E por que a XP caiu? Porque a XP, nos últimos 10, 15 anos, ela teve um crescimento exponencial, por isso que ela teve um preço que subiu muito, né? Só que chegou num ponto que o crescimento foi restrito, né? E por isso que as ações caíram. É uma ótima empresa. Aqui nós estamos comparando empresas diferentes. Eu imagino que no futuro o BTG vai acontecer a mesma coisa, que esse crescimento do BTG não vai continuar nessa velocidade. Tá aqui, receita líquida do BTG crescendo. Olha aqui, margem líquida e lucro líquido, né? Lucro líquido crescendo, a margem caiu um pouco nesses últimos meses, tá? Isso explica um pouco a queda das ações. ROI, nós estamos aqui, ó,
19, muito perto de 20, que era a meta dos gestores, tá? Então isso aqui é uma coisa importante, tá? O preço de uma ação vai depender de 3 fatores. O cenário macro como um todo, ou seja, a gente está num cenário macro muito ruim. Isso, mesmo as empresas boas, como aqui o BTG Pactual, vão ser penalizadas, tá? Qual que é a perspectiva do setor? A perspectiva do setor bancário foi muito ruim na época, no começo da pandemia, agora a gente tem um cenário intermediário, tá? E os números da empresa. Então esse conjunto, né, eu dividi aqui em um terço, que vai dar se a ação vai estar muito valorizada ou pouco valorizada. Então as empresas boas, num momento de mercado melhor, elas vão ter uma cotação muito maior, tá? Passemos então ao caso número 2. Então aqui é uma empresa que a gente percebe aqui que no patrimônio líquido aqui, ó, aumentou nos últimos 7 anos, receita líquida a mesma coisa, EBITDA a mesma coisa, tá? Margem líquida melhorou, né, nos últimos 2 anos, ROI por volta de 40%, o caixa, a empresa tem aumentado o caixa e a dívida está aqui, a dívida, tá? Bom, então aqui, vamos ver isso em gráfico que fica mais fácil para vocês perceber. Olha aqui, a receita da empresa. Olha aqui o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. Olha aqui a margem líquida. Apesar de um recuo recente, ela cresceu muito, né? Ela saiu lá de praticamente 0 para quase 20% de margem líquida. E o ROI, nós estamos aqui na faixa de 37%. Então, é uma empresa que aonde os números estão muito bons, especialmente nessa evolução trimestral. Lembrando que o ROI é um retorno sobre o patrimônio líquido. Então, assim, qual que é o retorno em lucro para os acionistas sobre o montante de dinheiro que está lá naquela empresa, tá? Eu tenho repetido esses conceitos porque só assim para as pessoas guardarem, porque às vezes é um assunto que as pessoas não estão acostumadas no dia a dia e eu vou mostrar isso para vocês repetidamente para vocês entrarem, tá? E olha como a dívida bruta dessa empresa caiu, né? O que é a dívida bruta? A dívida total sem descontar o caixa da empresa, tá? Proventos, olha aqui, é uma empresa que praticamente não pagava quase nada de provento, ano passado pagou muito e deve pagar muito também esse ano. Tá? Nós estamos falando da Gerdau, que eu já tinha mostrado na aula anterior. Comparem esse gráfico aqui, né, dos últimos anos com o patrimônio líquido da empresa, né, no caso aqui a receita líquida. Olha lá, é muito correlacionado, tá? O preço da ação com os números. Então, assim, no longo prazo, tá? A gente vai ter uma boa correlação do preço da ação com os resultados. E o cenário macro? O cenário macro ele afeta, mas num período de curto prazo. Bom, lembrando que a Gerdau é uma metalúrgica onde ela negocia mais os aços longos que são usados na construção civil, tá? E, obviamente, para você fazer o aço, você precisa do minério de ferro, tá? O minério de ferro ele chegou até mais de $200 alguns meses atrás. No comecinho de junho estava 120, 115 e agora no comecinho desse mês caiu abaixo de 100. Por isso que a gente viu um recuo dos preços da Gerdau. Cai o minério, né? Obviamente, você acaba afetando também as siderúrgicas. Bom, então para aproveitar que a gente estava falando da Gerdau, eu vou falar agora da Vale. Então a Vale, como o minério subiu muito recentemente, olha lá a receita líquida da empresa, olha lá o EBITDA, praticamente multiplicou por 6, né? Aqui está margem, ROI, aqui caixa e dívida. Vamos ver isso em gráficos? Vamos lá, ó, margem líquida subiu bastante nos últimos 2, 3 anos. ROI mais de 60%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Aí a empresa, olha o caixa reduziu, a empresa tem muito caixa ainda, em torno de 50 bilhões, porque ela pagou muito dividendos nos últimos meses, tá?
e aí a dívida líquida acabou subindo um pouco, tá? Mas uma dívida controlada. Olha o que aconteceu com a Vale, como o EBITDA quase multiplicou por 5, 6, o que aconteceu com o preço da ação? O preço da ação simplesmente multiplicou por 5, 6, bateu quase 120, né? Teve uma queda boa no final do ano passado, subiu, fez lá um topo duplo mais ou menos, né? E voltou a cair, e hoje ainda caiu mais, aqui está 73, hoje ela está sendo negociada a menos de 70, tá? E, obviamente, ela está sendo muito afetada pelo cenário econômico. A gente vê que a gente está numa crise global, né? Então os mercados estão caindo mundo afora. Só que a gente vê que tem um descompasso entre o resultado da empresa, a margem líquida, o patrimônio líquido e o preço da ação. Ou seja, a gente percebe aqui que o cenário macroeconômico está afetando muito os preços atuais, tá? Inclusive hoje aqui, ó, no dia 15, que eu estou gravando essa aula, a Infomoney publicou essa reportagem, falando que a Vale caiu mais de 30%. Ela saiu de R$100 para menos de R$70. Tá? Lembrando que a média histórica de cotação do minério é $90. A gente caiu recentemente muito, mas ainda está acima de $90. Ok? Então lá, vamos ver agora os indicadores da Vale, né? Então lá, relação preço book, né? Price book, né? Que é você comparar o valor de mercado com o valor patrimonial, tá baixo. Lucro EBITDA, acabei de falar que tá grande. Dívida controlada, dividend yield de quase 20%, vai pagar muito provento, né? PL de 2.8, margem alta, dívida líquida EBITDA praticamente zero, né? Então assim, apesar do momento ruim de curto prazo, eu percebo que a Vale pode ter um bom desempenho nos próximos meses e até vezes nos próximos anos. Tá? Ah, isso é uma certeza? Não é uma certeza. Isso é uma recomendação de investimento? Não é uma recomendação. A gente está só constatando que os preços caíram muito, mas os fundamentos da empresa continuam sólidos. Certo? E uma coisa importante, a gente tem que lembrar que esse minério caiu muito porque a China ficou em lockdown durante vários meses. Muito provavelmente no segundo semestre, essa é a expectativa dos analistas, a China vai voltar a crescer e vai precisar mais de minério. Aqui, esse aqui foi, eu vi um vídeo do público do Bruce Barbosa da Nord, ele mostrando, né, que a nossa bolsa tem muita correlação com as commodities, né? Ele fez nesse gráfico superior, fazendo uma correlação sobre a commodities e o IBOV no último ano, isso no IBOV dolarizado, olha lá, enquanto as commodities subiram 20%, a gente caiu 26%, porque a gente tem praticamente 12 meses que o índice está caindo, né? Por várias razões. E aqui a correlação das commodities com os governos. Aqui ele frisou muito bem, e a gente sabe disso, né? Que não tem nada a ver. Aqui as commodities subiram muito no governo Lula, não foi por causa do Lula, porque foi pela conjuntura. Aquilo que eu gravei recentemente numa aula, esqueçam o viés político. Tá? Aqui, por exemplo, no outro governo do PT, o minério despencou na Dilma. Mas o importante aqui é a gente mostrar que a nossa bolsa depende muito das commodities. As commodities estão em alta, apesar da queda recente, e muitos acreditam que a gente vai continuar com preços altos da commodities, o que vai favorecer as empresas nossas e o índice como um todo. Bom, vamos passar então para o caso 4. Caso 4, né? Então vamos ver essa empresa, né? Uma empresa que a receita líquida está crescendo, ou seja, o faturamento da empresa está crescendo nos últimos 12, 13 anos. Porém, o lucro operacional ele caiu bastante. Ou seja, essa empresa ela está faturando muito, mas tanto os custos como as despesas operacionais aumentaram muito. Olha a margem líquida dessa empresa. Saiu lá de cima para aqui embaixo. Ó. Praticamente margem muito curta. O que aconteceu com o preço das ações? Saíram de em torno de 27 para R$2. Tá? Essa empresa é a Magazine Luiza. Então assim, o que a gente percebe é a empresa estava sobrevalorizada em virtude do ótimo desempenho de 2015 para cá.
na pandemia, né? As pessoas começaram a comprar muito por site. Só que nos últimos meses o resultado começou a ficar ruim e as ações perderam praticamente 90%. E lembrar que o juro alto, como a gente está vivendo, ela bateu muito nas empresas que precisam de crescimento. Tá? Bom, fazer uma revisão breve dos indicadores fundamentalistas, né? Aqui a gente pode encontrar nesses sites, que eu já mostrei na aula anterior, e o ideal é que a gente use o conjunto dos indicadores e não um indicador isolado. Obviamente, os indicadores eles precisam ser comparados por setores empresas do mesmo setor. Você não pode comparar, por exemplo, os números da Vale com os números de um banco ou de uma varejista. A gente tem que comparar varejista com varejista, banco com banco e assim por diante. Tá? Então, o que é o valor patrimonial do ativo? Né? Você vai ter o patrimônio líquido, né? Que é o ativo menos passivo, viu o número de ações e você tem um valor patrimonial. O que é mais importante, a gente tem que comparar o preço de mercado com o valor patrimonial, que é o price to book. Tá? A empresa que o preço está muito perto do valor patrimonial são empresas que estão baratas. Como eu já tinha mostrado para vocês, olha lá a Gerdau. A Gerdau está sendo negociada menor do que o valor patrimonial. Ou seja, e com bom resultado. Teoricamente, é uma empresa que você poderia investir. Tá? O PL, né, preço-lucro. Você faz o preço de mercado e compara com o lucro por ação. Tá? Você pode usar os 12 últimos meses ou fazer um lucro projetado. Os analistas usam muito isso aqui, né? Um lucro projetado para os próximos 12 meses, o que eles podem errar ou acertar. Tá? Teoricamente, seria, se você colocar um dinheiro lá, em quantos anos você tem esse dinheiro de volta através do retorno. Tá? E muitas vezes o pessoal vai falar assim, os analistas, esse ativo está negociado 10 vezes lucro, é o preço-lucro. Tá? Olha o PL da Gerdau de novo, 2,4, um PL baixo. O Enterprise Value, né? Você faz o valor de mercado da empresa, o Market Capitalization, o total da dívida e diminui o caixa. Então, teoricamente, seria o valor total da empresa, incluindo os acionistas que colocaram dinheiro e os detentores das dívidas daquela empresa. A gente pode fazer esse EV sobre o EBITDA, né, que é o lucro operacional. O ideal é que a gente compre empresas que tenham menor que 10. Isso vai variar. O ROI eu já tinha comentado. Isso aqui o pessoal usa muito para comparar a dívida da empresa, a dívida líquida, né, com o lucro operacional. O ideal é que a gente tenha um número inferior a 2. Lembrem-se da Vale, que está 0,15, ou seja, está muito baixo. Tá? Margem é a porcentagem que sobra de lucro em relação à receita. Tá? Então a gente espera aqui no comércio em torno de 10 a 20, na indústria um pouco menos, no serviço um pouco mais. Isso aqui é só uma média, só para vocês terem noção. O que a gente quer é que essa margem seja crescente, como nos primeiros exemplos, e não decrescente, como aconteceu da Magazine Luiza. Dividend yield é quanto do lucro que a empresa teve, né, que ela vai distribuir, qual que é a distribuição de dividendos em relação ao preço da ação. Tá? Então a gente viu que o dividend yield da Vale esse ano está em torno de 17%. Tá? Então, por exemplo, você pagou lá vamos colocar 100 reais no preço da ação. Você teoricamente receberia de 100 reais, 17 reais para cada 100 reais de distribuição de proventos. Tá? O problema das empresas que pagam muito dividendo é que você acaba prejudicando os novos investimentos das empresas, que é o CAPEX. Tá? E o payout, agora sim, é a porcentagem do lucro que é distribuída para os acionistas. Então, as empresas do setor elétrico têm um payout muito, muito grande. Então, às vezes, distribui 50% do lucro. O problema é que você tem que analisar se aquilo ali é sustentável no longo prazo. Que, obviamente, apesar de serem empresas maduras, novos investimentos precisam ser feitos. Né?
Bom, para finalizar, o caso número 5, eu peguei um outro setor, tá? Eu peguei um setor da construção civil que tem apanhado muito nos últimos meses, né? Então aqui, por exemplo, a EZTEC, que é uma empresa que eu gosto muito, né? É uma empresa de construção civil de alta e média renda, focada em São Paulo, né? É uma empresa que chegou a ser cotada a quase R$60 no pré-pandemia, caiu fortemente, subiu e depois despencou, inclusive perdendo o fundo da pandemia. Então lá, a gente vê que a receita líquida ela cresceu nos últimos anos. O EBITDA também cresceu, né? A gente vai ver o lucro líquido, olha aqui, tanto que o lucro líquido subiu nos últimos anos. Porém, olha aqui, na margem, a margem está boa, né? Mas o ROI está baixo, tá? E por que as empresas da construção civil apanharam muito? Primeiro que teve, logo no começo da Covid, teve o lockdown, né? Isso atrapalhou muito. Os juros, acabei de mostrar para vocês, saíram de 2% para 13,25%, financiamento muito caro. Alta das commodities dos insumos, ficou muito caro, diminuiu a margem dessas empresas. E a menor atividade econômica, né? Menor atividade, menor salário, menor poder de compra. Tudo isso afetou. Isso não foi só a EZTEC, né? A gente vai ver que várias outras empresas do setor de construção civil apanharam muito nos últimos 2 anos. Olha aqui, receita líquida, né? A gente teve o topo do mercado imobiliário ali por volta de 2002, 2013, momentos muito ruins. Aí na hora que o setor imobiliário estava indo bem, veio a pandemia e atrapalhou, tá? Então a gente vê muito bem aqui, olha o lucro operacional. Caiu, né, de 2013, ó, foi até o fundo lá em 2018 e melhorou. Mas não voltou ainda naquele patamar de 2013. Aqui a margem líquida, ó, começou a melhorar, né? E aqui na pandemia ela continuou subindo, mas de uma maneira mais tímida. O ROI, que já teve lá quase 30%, ó, o retorno sobre patrimônio líquido, está aqui por volta de 10%. E o mais importante, é por isso que eu gosto da EZTEC, é uma empresa que tem sempre caixa maior do que a dívida líquida. Olha aqui, aqui está a dívida líquida zero, né? Você vê que ó, a EZTEC tem praticamente 800 milhões de reais em caixa, além de um banco de terrenos muito grande. Então é uma empresa que, passado desse momento muito ruim do setor, por ter caixa, por ser uma empresa tradicional e por ter esse banco de terrenos muito grande, é uma empresa que, se você pensar no médio prazo, ela vai muito bem. Dá para a gente garantir isso? Não dá, tá? Então, no setor, eu sugiro que vocês estudem empresas que têm um potencial de crescimento, mas que não tenha muita dívida, como no caso aqui da EZTEC. Vamos ver os indicadores fundamentalistas. Olha o price to book, menos de 1. Olha o PL, 7,7. O dividend yield é pouco, né? Vai distribuir pouco. Olha o EBITDA, está razoável, né? ROI baixo, 10. Dívida líquida negativa porque ela tem caixa positivo. Aquilo que eu já tinha comentado, né? A EZTEC tem foco em São Paulo, classes média e alta, sem dívidas, e na hora que cair os juros e essa crise mais aguda passar, a gente tem tudo para o setor dar um boom, tá? Então aquilo que já mostrei para vocês, né? O preço de uma ação, a gente precisa de um cenário macro melhor. A gente está num cenário macro muito ruim. O setor como um todo passou por 2 anos muito ruins, porém os números da empresa ainda são razoáveis. E é por isso que eu acredito que ela pode ter um bom desempenho. Resumindo, tá, pessoal? É preciso muita dedicação, tá? Estudem muitos relatórios, façam como eu mostrei para vocês aqui. Comparem relatório entre as empresas, estudem os números, entendam os relatórios dos analistas para você tomar a decisão. A decisão é sua, não tem como ser diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois, mais para frente, eu posso gravar analisando outras empresas. O que eu quis mostrar para vocês é como eu faço na prática
Eu não sou analista fundamentalista, né? Mas como eu faço na prática para selecionar as melhores ações para as minhas carteiras. Muito obrigado, se inscreva no canal, dê um like e até a próxima. Muito obrigado.